Olá, viva, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um debate autárquico aqui na Rádio Contestável. Estamos a fazer estes debates desde o passado dia 13 de setembro. Hoje realizamos mais um com os diversos partidos às diversas autarquias da nossa região e hoje, em concreto, com os candidatos à Junta de Freguesia da Sertã. Não quero mais recordar que estamos a realizar estes debates no auditório José Matias Correia, na Junta de Freguesia de Cernache do Bom Jardim. Acontece, e recordamos, por causa da pandemia da Covid-19 e tendo em conta os distanciamentos que são exigidos pelas normas da Direção-Geral de Saúde nestes tempos de pandemia. Estamos também a transmitir em direto para as 3 frequências da Rádio Contestável, para a nossa emissão online e ainda para o nosso Facebook. Então, na freguesia da Sertã, apresentam-se ao eleitorado, pelo PSD, Joaquim Alves, Carolina Santos, pela CDU, ainda David Monteiro, pelo Partido Socialista e Pedro de Jesus, pelo Partido Chega. Os candidatos irão responder às questões sempre por esta ordem e que foi sorteada momentos antes do início deste debate. Apresentados então que estão os candidatos, passemos às questões. A percepção que se tem é que as juntas que estão situadas nas sedes de concelho terão eventualmente um trabalho mais facilitado porque estão precisamente numa sede de concelho, mas uma junta nestas condições também tem, Joaquim Alves, um papel a desempenhar, tal como as restantes. Falando concretamente de jovens e de idosos, onde é que, Joaquim Alves, o PSD pretende agir se for eleito? Boa tarde. Muito boa tarde a todos os jornalistas, técnicos, a todo o auditório da Rádio Contestável. Um cumprimento especial às cidadãs e cidadãos da freguesia da Sertã. Um cumprimento também especial à minha equipa que tem sido incansável nesta campanha eleitoral. Cumprimentar também quem nos está a ver pelas redes sociais. Bom, relativamente à pergunta, é de facto, a Sertã é uma freguesia que está na sede de concelho, mas é uma freguesia muito grande, que tem muitas aldeias dispersas, e aí é um papel fundamental que a Junta de Freguesia tem para estar próxima das populações, mais concretamente das pessoas idosas e também, claro, dos jovens. É um trabalho que nós, PSD, temos no nosso programa estarmos próximos da população mais idosa. Queremos desenvolver também projetos para os mais jovens, para as crianças. E pronto, e nesse sentido é isso, faremos tudo para estar ao lado de toda a população. Quer-nos adiantar já algum dos projetos que tem, por exemplo, para os idosos? Para os idosos, os projetos são estar ao lado deles, apoiá-los, ir buscar os idosos, transportes, a nível da saúde, tudo o que for necessário para estar mais próximo e para que os idosos se sintam cada vez mais felizes e que não se sintam tão abandonados. E, por exemplo, os jovens? Dos jovens, a nível de juventude, estar tão bem próximo deles, fazer algo mais para os jovens, como festivais, como a prática desportiva, entre outros. Uhum. Carolina Alves, boa tarde. Neste campo que acabamos de lançar da juventude e da população mais idosa, onde é que a CDU pretende atuar? Portanto, começo pelos jovens. Em relação aos jovens, um pilar fundamental da educação, portanto, assegurar que, por exemplo, as escolas têm os devidos cuidados, podem fazer o agrupamento de escolas pode fazer parcerias com a Junta de forma a dinamizar mais atividades, por exemplo, a nível cultural, a pintura de murais com os jovens, dinamização da cultura, por exemplo, apoio aos artistas, mesmo apoio às bandas, às pequenas bandas que são criadas, até fora dos conselhos municipais da juventude. Por exemplo, a questão da promoção, até exposições da atividade que os jovens fazem,
Mais a promoção de mais feiras esportivas, de workshops, etc., em relação aos jovens, mais transporte, mesmo na própria vila. Eu noto que, reivindicar, claro, porque a Junta não tem todo o poder possível, não é? Mas assegurar que há transporte até na vila e para que muitos jovens possam deslocar-se à Sertã e participarem em tudo isto. A promoção do desporto, o próprio pavilhão municipal muitas vezes há entraves à fruição desportiva, que não deveria haver tantos. Portanto, o apoio a pequenos clubes, o apoio ao associativismo e a pequenas associações que se criam, que podem fomentar iniciativas desportivas, culturais, etc. E para os mais idosos, a questão das IPSS, apoiar as IPSS, fazer um levantamento das necessidades de idosos que estão mais isolados e mesmo tratar da burocracia que eles necessitam, mesmo agora é tudo digital, eles precisam de ajuda, a Junta a proporcionar esse apoio que eles necessitam e assim, pronto, e num contexto geral é mais ou menos isto. E a nível da população mais idosa? Pronto, lá está, o tal apoio às IPSS, o apoio às associações que por vezes conhecem muito mais a realidade concreta do que os próprios órgãos, e assim fazer um levantamento disso, o tal levantamento que é necessário de idosos que estão em dificuldades, melhorar os acessos na própria vila, porque há muitas barreiras arquitetónicas e muitos idosos têm dificuldade em deslocar-se. Até à sexta-feira assegurar que há transporte próximo da vila para a feira, a dinamização do próprio mercado, que tem muito mais fácil acesso. Portanto, são algumas das propostas. Muito bem. Muito bem. David Monteiro, ideias para estes dois setores da nossa sociedade? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais cumprimentá-los, cumprimentar toda a gente que nos segue nas redes sociais, que nos está a ouvir através da rádio. Quero aproveitar para fazer uns agradecimentos antes de começar com a intervenção. Agradecer à minha equipa e a toda a equipa do PS que tem andado-nos já a acompanhar pelo o trabalho que temos andado a fazer. Depois, em relação à pergunta, temos dois temas diferentes e eu queria começar por abordar a parte dos idosos. Da parte dos idosos, o que é que nós planeamos fazer? Planeamos criar o Gabinete de Apoio ao Cidadão. Esse gabinete vai estar na freguesia ou vai-se deslocar, imaginamos, porque depois vamos ter aqui uma deslocalização também da nossa freguesia, para ajudar a preencher requerimentos, para ajudar as pessoas a terem conhecimento dos seus apoios sociais. Essa é a parte, toda a parte do apoio ao Gabinete do Cidadão. Vamos delinear um programa de entrega de medicamentos ao domicílio para os idosos. Eu acho que é necessário. Eu sei, por experiência, a dificuldade que os idosos têm, muitas vezes, em deslocar-se à vila para virem buscar os medicamentos e o quanto dispendioso fica, não é? Vamos tentar fazer um acordo com as IPSS que fazem entrega de alimentação ao domicílio, ter referência deles e ver o que é que eles precisam nessa parte, estarmos em sintonia. Depois, temos que apoiar as famílias mais carenciadas também, que é bastante importante. Quanto aos jovens temos vários projetos que pretendemos desenvolver, que vai em encontro dos jovens. A nível do desporto, por exemplo, desde as caminhadas, a bicicleta, vamos tentar pugnar para se fazerem ecovias ou ciclovias, para haver mais movimento, até mesmo os idosos para caminharem, para darem as suas caminhadas. Estamos a pensar juntamente com parceria com atores locais, tentarmos criar um centro de BTT que já existe aqui nos concelhos vizinhos, está a fazer falta. Eu acho que é muito importante, há muita gente a andar de bicicleta e há muita gente que vem cá e vamos criar roteiros específicos, tantos pedestres que já existem, mas vamos manter e temos que os atualizar e limpar, têm que ser cuidados, tem muita falta de manutenção, temos que manter essa manutenção. Nesse contexto também, dentro dos roteiros, fazer roteiros específicos
para bicicletas, para veículos fora de estrada, ou seja, quando as pessoas nos visitam, que vêm passar um fim de semana, o turista, aquele turista que fica 24 horas, tem que ter atividades e tem que ter alguma coisa para conhecer. Estamos a pensar em criar uma interação através dos meios digitais, eles chegarem ali através de uma aplicação, descarregarem ou através de um QR Code ou mesmo baixarem o programa, escolherem se querem fazer a pé, de bicicleta, de veículo ou fora de estrada, e depois conseguem escolher o roteiro e dentro do roteiro haver uma interatividade com o património. Temos muitos locais a visitar, há muito sítio onde eles já devem passar, mas temos que cuidar deles. Pronto. Para os jovens e para os idosos, temos aqui vários projetos. Teremos a oportunidade de Queremos desenvolver a oportunidade estas de desenvolver, ideias. Exatamente. Perguntava-lhe a mesma coisa, Pedro de Jesus, pelo Chega, o que é que o partido tem em mente fazer por estas duas faixas etárias? Ora, antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar os seus jornalistas, o pessoal técnico, os camaradas, digamos assim, de luta, que para mim é muito importante olhar aqui e fico, digamos assim, é gratificante ver uma mesa com pessoal jovem e que, no fundo, é o nosso dever começar a credibilizar a política que até aqui tanto tem sido descredibilizado para mal da nossa sociedade. Agora, passando, cumprimentadas as pessoas, não é? Passando à questão em si, o nosso projeto assenta em promover a coesão social e intergeracional. Portanto, a ocupação dos jovens vai fazer parte do divertimento dos idosos. Porque temos que olhar de onde vimos e para onde vamos. É fundamental que não nos esqueçamos do nosso percurso. E cabe-nos a nós, como autarquia, poder local, no fundo, ajudar a delinear esse percurso, a desenvolvê-lo, a preservá-lo, como o David ainda há pouco referiu. Temos um património brutal, somos um paraíso, a freguesia da Sertã é um paraíso, é preciso cuidar, é preciso dar um passo em frente, é preciso desenvolver, é preciso, no fundo, tirar proveito dos recursos, muitas vezes naturais, que temos. Os idosos, uma das minhas preocupações, se calhar a principal, digamos assim, porque é aquela parte da família a quem mais devemos, são uma fonte de experiência, uma riqueza incalculável de conhecimentos, quer profissionais, quer de experiência de vida, tudo mais, e princípios esses que hoje em dia, muitas das vezes, se calhar pela forma como as sociedades começam a viver e a ser influenciadas por fatores externos e por outras sociedades, digamos assim, onde se sente essa falta, digamos, de certos princípios, de certa conduta, digamos assim, que os nossos idosos devem ter um papel fundamental e que o farão com todo o gosto. Penso que se sentirão melhor a conviver com as nossas crianças, com os nossos jovens, no seio da família ou em atividades que possamos ajudar a proporcionar. Não o faremos sozinhos. Claro que uma junta de freguesia não terá competências para tudo, mas uma coisa terá que fazer. É lutar, é pugnar, é dar um passo em frente, é tentar desenvolver, é tentar evoluir e fazer algo mais do que aquilo, do meu ponto de vista e de uma grande parte dos cidadãos com quem tenho falado, têm feito até aqui. Uma das preocupações com os idosos, de facto, é não haver, por exemplo, um centro de dia na freguesia da Sertã, uma freguesia que é extensa, é enorme, com mais de 5.000 eleitores, digamos assim, onde muitas das vezes as famílias e os nossos idosos são apoiadas pelas IPSS externas à freguesia e por, sabe Deus às vezes como é que idosos, alguns mais isolados, se calhar não têm família tão próxima e que muitas das vezes são esquecidos, e são esquecidos pelo poder local. Tenho, como sabem, não sou político, nunca estive relacionado com as elites políticas, mas nestes últimos tempos tenho feito, digamos assim, uma campanha onde tenho vindo a constatar a realidade. Há casos de extremo isolamento, onde as pessoas se sentem mesmo, digamos, abandonadas. Inclusive há relatos de que passam cá de 4 em 4 anos e depois não querem saber de nós. Por exemplo, são pequenas expressões que vamos ouvindo e que mexe comigo, mexe com a minha equipa, mexe connosco. Acho que deve ser feito mais, temos capacidade para fazer mais e melhor. Temos que dar um passo em frente e estou aqui. Pode não ser da minha competência,
mas terei que ir incomodar alguém que possa ter competências para isso e que possa, junto comigo, com a minha vontade, com a minha iniciativa, e se calhar juntar alguma do David ou do Kim ou da Carolina, porque ninguém é dono de tudo e deve haver democracia e devemos juntar o que de melhor existe aqui para que realmente consigamos dignificar a nossa terra e dar aquele final de vida que os nossos idosos tanto merecem, nomeadamente nesse convívio intergeracional. Temos um polo de música, algo extraordinário que a Sertã conseguiu, onde os nossos jovens e crianças aprendem, onde desenvolvem os seus conhecimentos musicais e, por exemplo, por que não ir a um centro-dia desses que vamos lutar para criar, apresentar ali os seus números, isso iria dignificar e levantar a autoestima daquelas crianças e a torná-los, digamos assim, mais fortes para o alto público, porque uma carreira a nível de cultural e a nível de música vai sempre exigir aquele reforço dobrado para lidar com o público e isso ia criar, digamos assim, uma estrutura mais sólida nos nossos jovens, além de levantar a autoestima e de eles terem um público-alvo para mostrar, no fundo, aquilo que estão a aprender e que estão a desenvolver e seria muito gratificante para ambas as partes. Portanto, esse é um dos pequenos projetos. Outro será, de novo, volta a entrar os jovens, a cooperar com os idosos, tentar fazer uma bolsa de jovens voluntários para que, muitas das vezes, aquelas situações que o Kim Zé falou há pouco, dos medicamentos, de outras situações pontuais, às vezes até alimentação, há idosos em casos de doença mais grave e dificuldades de movimentação, de mobilidade e assim, e podem precisar de uma ajuda, simplesmente levar-lhe um quilo de arroz, um bem essencial, no fundo, digamos. E interrompê-lo para precisamente, também para não haver aqui uma discrepância muito em termos de tempo, okay. Ia pegar precisamente nessa questão da intergeracionalidade e os tempos de pandemia vieram-nos mostrar que existe muito isolamento, houve famílias que estiveram meses e meses sem vir ver os seus pais, os seus familiares, os netos que não viram os avós. Neste contexto de intergeracionalidade, considera importante que ela existe e como é que pode ser cimentada ou acicatada? Bom, neste caso, realmente, a pandemia, o Covid, veio trazer ao de cima alguns problemas que alguns deles já tínhamos conhecimento, outros não. E nesse sentido, a Junta de Freguesia comigo irá fazer mais e melhor, ou seja, estarmos mais próximos das populações. Iremos apoiar ao máximo, tudo dentro das nossas competências, essa população. Também em conjunto com as associações locais, as IPSS, a própria população em geral. Ou seja, fazer com que todos congreguem na ajuda de estar mais próximo da população. Muito bem. Já que falámos das associações, era outro tema que também tínhamos aqui para desenvolver e continuava consigo, Joaquim Alves. Há esse papel próximo que as associações têm para com as populações, tem que haver aqui um dinamismo também grande. Sim, claro. E comigo na Junta de Freguesia irei estar ao máximo empenhado no apoio às associações locais, que são muitas na Freguesia da Sertã, são várias, a do Alcaíno na Aldeia da Ribeira, a do Valporco, a do Outeiro da Lagoa com duas associações e a dos Verdelhos, por exemplo, são alguns exemplos que são associações muito ativas e que contarão sempre com o apoio da Junta de Freguesia para apoiar em tudo o que for necessário. Ao nível das associações, qual é a postura da CDU? Carolina Santos, e há pouco disse Carolina Alves e peço desculpa, Carolina Santos. Sou Alves. Pronto, então, neste campo então associativo há também que ter aqui um braço, sentem que é um braço direito? Sim, as associações têm um papel fundamental na democratização da própria vila, prestam serviços, resolvem problemas sociais, desenvolvem várias potencialidades do concelho, valorizam os seus associados e acabam por promover
trabalham para o seu próprio bem e para o bem das populações. Portanto, por exemplo, dinamizam aldeias que muitas vezes não têm mais nada além do que as associações vão fazendo, etc. E estas associações, durante o Covid, passaram um mau bocado porque muitas delas sobreviviam à base de convívios, etc. E sentiram imensas dificuldades, e é muito importante estar junto delas e prestar-lhes todo o apoio necessário, porque são um pilar fundamental da democracia e do próprio poder popular. Além disso, são fundamentais para a integração social da juventude, mesmo no desporto, a nível da cultura, das artes, até da própria gastronomia da Sertã. Portanto, sim, o nosso trabalho vai ser sempre ao lado de todas as associações, e valorizamos muito o trabalho que todas fazem. David Monteiro, do PS, estes grupos, estas associações que existem em cada aldeia, ou quase praticamente em todas as aldeias, são um braço armado com quem as juntas têm que trabalhar, e porque são elas que estão ali próximo das pessoas e ouvem aquilo que elas têm para dizer. É verdade. As associações vão ser quase um pilar da junta de freguesia, porque elas também nos podem transmitir os problemas que existem na aldeia, porque muitas vezes as pessoas só desabafam nas associações, e é a partir daí que nós temos de estar junto às associações para ouvirmos também o problema das pessoas. É sempre e vai ser sempre a intenção da junta de freguesia apoiar as associações em tudo, tanto no dinamismo que eles têm, ajudá-los a dinamizar a própria aldeia e até levar eventos às próprias associações para dinamizar as pessoas da aldeia. Vamos apoiar logisticamente no que pudermos. A gente sabe que às vezes monetariamente não temos um orçamento grande, mas vamos há coisas mínimas que a junta pode eventualmente exatamente dar além do dinheiro. Logisticamente, além do dinheiro, podemos dar uma grande ajuda, e queremos estar ao lado das associações em todos os aspectos. A mesma questão, já há pouco aflorou um pouco esta ideia, Pedro de Jesus. Aprofundando um pouco mais, no fundo, nós seremos, com muita convicção, um parceiro das associações, um elo de comunicação entre as nossas associações, as nossas coletividades, e é a maior forma de se chegar com dinamismo às nossas populações, nomeadamente a nível das aldeias, dos meios rurais, que no fundo é onde essas associações têm mais dinamismo. Nós conseguimos perceber que dentro do meio urbano da Sertã, se calhar até há associações, mas são vocacionadas só, única e exclusivamente, a uma área ou desportiva ou cultural, e não são assim de âmbito geral. A nível das povoações, é o único, digamos assim, meio dinamizador a nível social e cultural, porque se não for uma associação estar aberta ao domingo, ou estar aberta à noite, ou ter uma atividade ao sábado ou no feriado, não se passa lá mais nada. Infelizmente é esta a nossa realidade. Somos interior, não nos podemos despegar disso, mas sim teremos no fundo que trabalhar, e para desenvolver e para evoluir é por intermédio das associações. Temos coletividades com quem podemos fazer parcerias, desde filarmónicas, desde ranchos folclóricos do nosso concelho, desde grupos, os discoteiros, desde, digamos, por exemplo, o Clube BTT, ou a Celinda. Portanto, há uma série de atividades em que nós, um dos nossos itens, digamos assim, é fazer uma interação das associações. E para isso, um dos tópicos que temos é, no fundo, convocar o dia da associação. A junta de freguesia, para ser esse meio, esse elo de ligação, esse elo de intercâmbio, quer com as coletividades, quer com as associações, portanto, irá ser criado um dia, o dia da associação, e nesse dia, onde será tipo uma reunião, no fundo, digamos, onde cada associação vai apresentar as intenções que tem do seu plano de execução, digamos assim, das atividades que têm propostas para esse ano, e onde nós vamos tentar colaborar, ajudar, interagir, de forma a dinamizar, de forma a cativar até os membros, porque muitas das vezes há associações em povos pequenos, onde pouco mais do que os corpos gerentes existe de pessoas, digamos assim. Quase todas as pessoas da povoação têm um lugar nos corpos gerentes de dita associação, e muitas das vezes há atividades que, se não tiverem, digamos assim, uma boa divulgação, uma boa interação das restantes povoações, de nada ou pouco serve ter essas atividades. E no fundo isso também é dinamizar, promovendo a coesão social e a interação
das diversas populações, por intermédio, hoje estamos todos na Codiceira, por exemplo, amanhã estaremos na Serra de São Domingos, ou no Valporco, ou nos Verdelhos, onde quer que haja uma atividade, vamos nos unir, porque se nos unirmos, seremos sempre mais fortes. Muito bem, avançamos para um outro tema que tem a ver com o turismo. A Sertã Vila só em si tem 2 ribeiras que podem ser aproveitadas. O que é que, em termos de junta de freguesia, é possível fazer nesta área, explorando outras potencialidades? Nomeadamente, eu falei nas ribeiras, mas claro, pode ter e tem outras potencialidades. Muito bem. Como já repararam, eu não faço promessas. A única promessa que eu faço é: prometo trabalhar para todos e dialogar com todos. E assumo um compromisso. E esse compromisso é, claro que isto não é uma competência direta da Junta, porque a Junta não tem essa competência das margens da Ribeira, mas sim irei pugnar como Presidente de Junta de Freguesia da Sertã, junto da Câmara Municipal e de outras entidades necessárias. Por exemplo, fazer ciclovia, uma ciclovia fechada em redor das ribeiras, das margens da Ribeira, passadiços, passeios pedestres, valorizar as margens da Ribeira na parte da piscina fluvial, por exemplo, com projetos de desenvolvimento para festivais, ou seja, atividades aquáticas, entre outras. Só de referir que, por exemplo, neste caso, e temos estado aqui a falar, o papel das juntas, neste caso, terá passar sempre quase o papel reivindicativo, porque as competências também são algumas, mas depois, em termos de condições para trabalhar, não serão as ideais. Claro. Passava, Carolina, em termos do turismo, o que é possível fazer? Primeiro, salientar que o turismo não pode ser um pilar fundamental do desenvolvimento da Sertã, porque sabemos que se nos virarmos só para uma atividade, como aconteceu agora com a pandemia, percebemos que ficamos muito frágeis e, portanto, é importante, a par do turismo, dinamizar de outras formas a vila. Pronto. Em relação à área da Ribeira, primeiro falar da falta de iluminação que há em algumas partes e que é importante fortalecer, portanto, ter mais luz, mais segurança ali. Depois, em relação ao próprio turismo, primeiro uma revitalização de alguns espaços verdes que estão um bocadinho abandonados, reivindicar em relação à poluição da própria Ribeira, que por vezes aparece com algum aspecto estranho, pronto. Além disso, até reforçar a própria divulgação de passeios pedestres, de rotas pedestres que possam haver, próprias ciclovias, mesmo já fora da própria Ribeira, a questão de um parque de caravanas, que ainda não existe, mas que tem que sair do papel, e até dar um papel importante à questão da rota da N2, não é? Pronto, mais uma vez, valorizar todos os produtos locais e toda a gastronomia que temos, e passa mais ou menos por aí. E também sinalizar o posto de turismo e valorizá-lo, para as pessoas conhecerem tudo o que há e tudo o que a Sertã tem para oferecer. David Monteiro, há pouco falou aqui em alguns projetos que estavam interligados com o turismo, lembro-me do centro do BTT, das ciclovias, é por aí? É por aí, mas podemos fazer mais ainda. Para já, e como a Carolina disse bem, já há muito tempo que se fala no parque caravanismo, temos que fazer força para que ele saia, e um parque campismo como deve ser, porque a Sertã já merece. Não se podemos pensar, temos que pensar que o turismo tem que ser para todos. Pronto. Depois nós temos várias coisas onde queremos desenvolver nas zonas de banho e de lazer. Queremos aceitar mais competências, queremos. Mas também estamos a pensar que será que não conseguimos concorrer a projetos financiados agora nesta parte como junta de freguesia para desenvolvermos trabalho em parceria depois com o município, claro, para todas as zonas das ribeiras desenvolvermos mais algo, porque temos a zona da praia fluvial da Sertã precisa de ser requalificada, precisa de ser arranjada. Mas depois podemos continuar para a Ribeira acima, a aldeia da Ribeira, Machial, Pombas, podemos voltar para a outra Ribeira, não é?
Porque é que não arranjamos atividades para a Ribeira do Amioso? Porque é que não se faz ali percursos pedestres daquele lado? Ou mesmo uma ecovia daquele lado? Porque é que não arranjamos um ponto mais acima para a zona de banhos e de lazer? Não é? Toda essa parte vamos tentar ver que nós temos o projeto, temos as coisas delineadas. Se conseguíssemos, íamos concorrer a fundos para fazer projeto, porque acho que a Junta de Freguesia também pode fazer projeto, lógico, sempre com o apoio do município. Porque ainda ontem ouvíamos aqui falar que para vir o dinheiro é preciso avançar e por vezes a tesouraria das juntas não é tão saudável como fazemos um pedido de adiantamento e depois quando vier o dinheiro... Onde? Pois, tem que haver maneira... Tem que haver, mas onde é que faz o adiantamento? Pedro de Jesus, neste campo do turismo, onde é que é possível investir? Ora bem, Ou apostar? Assim, do meu ponto de vista, nós temos um potencial enorme e a pandemia não pode servir de desculpa para tudo, porque estamos em pandemia há 2 anos e já temos este potencial há muitos e muitos anos. Por isso, é fundamental que não se dê desculpas só da pandemia e que se olhe para trás. Como a Carolina disse bem, aqui a nível central da vila devia ter outra luz, devia ter outra luminosidade, devíamos ter uma praia fluvial digna para receber quem nos visita, porque para desenvolver, para ser o turismo útil ao desenvolvimento económico e, digamos assim, à promoção da nossa vila em si, estamos falando de vila em si, era fundamental que houvesse uma praia fluvial digna ali nos subúrbios ao interior da Sertã e, de facto, temos condições para isso. Já houve projetos que foram lá realizados e bem, ainda bem que foram, mas com esse caráter de praia fluvial, não. Ainda há poucos dias falava com uma família até da Serra São Domingos que estavam em Lisboa e que vieram passar férias cá, e então ainda é que foram? Fomos à Castanheira de Pera, fomos a Proença Nova, à Froia, à Isna, fomos a Cardigues. Na Sertã fomos um dia, mas aquilo tem que se pagar, cá fora não tem condições. Portanto, tivemos que, ao final, vieram visitar os familiares da nossa freguesia, têm cá raízes, mas nós não temos condições para os acolher. Portanto, se queremos ter turismo, se nem os nossos que vêm cá com uma alavanca que é os laços familiares, como é que vamos cativar os outros se não temos condições para os receber? Antes de promovermos o turismo, que não tem sido promovido, é verdade, temos que pensar nisso. Eu costumo dizer, quem quer ir para mar tem que se preparar em terra. Portanto, temos que pensar para onde queremos ir e o que queremos fazer, onde queremos alcançar, digamos assim, onde queremos chegar. De acordo com as pretensões que tivermos a nível de freguesia, a Assembleia de Freguesia, é para isso que existe uma Assembleia e é para debater ideias, para, no fundo, acharmos o que é melhor e mais viável para a nossa terra, para a nossa promoção e para as nossas gentes. E de acordo com isso, portanto, será extremamente importante, não só dentro do perímetro urbano da vila, mas também anteriormente, como falava, digamos, o David, e depois a Parapoente, nomeadamente o Outeiro da Lagoa, que já esteve na praia, na Ribeira do Chico, que era um local onde aquela gente se divertia, onde havia eventos, digamos assim, desportivos e culturais, que não sei se recordam, penso que sim, se eu me recordo, vocês provavelmente também irão recordar, e que infelizmente as cheias devastaram. Portanto, aquilo, havia ali diversos pequenos edifícios de apoio, havia ali estruturas de lazer, e uma dita cheia, foi tudo por ali abaixo. Aquele povo construiu aquilo com muita dedicação, com um associativismo tremendo. Na altura não posso precisar, provavelmente se calhar também houve apoios pela parte do poder local, digamos assim, mas foi com um querer deles e aquilo foi feito por eles. Infelizmente, passadas as cheias, levou tudo, ficou tudo destruído e eles não se sentem com forças, digamos assim, para voltar a reconstruir. E não porquê? Porque para haver turismo, para termos qualidade de turismo, temos que cuidar da nossa natureza e do nosso ambiente. E infelizmente, como a Carolina disse, há descargas sobre as nossas ribeiras, há um tema da poluição que eu gostaria de perguntar, se calhar ao Quinzé, que tem estado mais próximo do poder e das lides políticas, digamos assim, o que é que foi feito para averiguar o que se passa com a poluição nas nossas ribeiras, se é que já foi feita alguma coisa, não sei, quais são as soluções, o que é que devemos fazer, porque se queremos ter turismo, se queremos ter lazer, porque a vida também não é só trabalho, acho que para termos qualidade de vida, para conseguirmos cativar pessoas, para nos desenvolvermos, para evoluirmos, temos que dar também alguma qualidade de vida às pessoas para se fixarem. E para mim, a Ribeiras, que é um trunfo, digamos assim,
que a Sertã tem, que tomara muita vila e muita terra, ter 2 ribeiras, a banhá-las, que seja para desportos aquáticos, seja para, digamos, a dita praia fluvial, seja para, como disse o David, os percursos pedestres ou provas de BTT, porque não, que há ali percursos engraçadíssimos pelas margens da ribeira. Pá, temos que trabalhar em sintonia, em conjunto, e temos que desenvolver, mas é fundamental, para mim, o ambiente está aqui a prejudicar o turismo. Quanto a turismo ainda, desculpe lá, deixe-me só, Rota da Nacional 2, posto de turismo da Sertã. Alguém consegue explicar onde é o posto de turismo da Sertã? Eu não consigo saber onde é. Eu venho de Faro para Chaves, ou de Chaves para Faro, passo ali de moto, de jeep, de clássico, seja do que for, porque é uma bênção termos aqui um pequeno não, ainda alguns quilómetros, se calhar nomeadamente entre os 30 quilómetros a 40 de traçado da Nacional 2, que era de facto algo que podíamos ter explorado. Ainda por cima, como dizia a Carolina, estamos em pandemia, mas aquilo, mesmo em tempo de pandemia, foi algo que funcionou e foi algo que trouxe gente à nossa terra, assim nós estivéssemos preparados para receber dignamente as pessoas que passavam, que podiam dormir e que dormiram até que foi possível, e que podiam se calhar visitar uma rua central de comércio, se a Sertã assim o tivesse, e podiam muita coisa se estivéssemos preparados para isso. Temos que trabalhar nesse sentido, todos, e o futuro pertence àquilo que a gente queira fazer e que consigamos. Mas se não lutarmos, se não sairmos da zona de conforto e se não termos um pé à frente, de certeza que não nos vai proporcionar nada diferente, será igual. Dentro de uma competência, dentro das competências, já lá vamos, Carolina, teremos tempo de continuar com esta questão. Dentro destas competências que uma junta de freguesia tem, como é que responde ao seu colega candidato nesta questão da Nacional 2, nesta questão também do meio ambiente? Bom, o posto de turismo está na Casa da Cultura, no Nemoas, é muito visitado por turistas que passam na Sertã, vão carimbar o passaporte da Nacional 2. Dentro das competências da Junta de Freguesia, neste caso a Nacional 2, é claro que continuaremos sempre a promover o turismo da Nacional 2, e é perguntar aos empresários da restauração, aos empresários da hotelaria, dos alojamentos cá na freguesia da Sertã, que eles têm uma boa resposta para isso. E estamos capacitados para isso. Para receber, ninguém se foi embora sem dormir, ninguém se foi embora sem comer. Mas foram canalizados muitas vezes para outras terras, e para chegarem ao posto de turismo tiveram que andar a perguntar muitas das vezes onde é que estava, porque está muito pouco divulgado, está muito pouco visível. Acho que devíamos ter feito muito mais. Temos serviços municipais que podiam ter ajudado. Não é esses dados que nós temos, os dados deviam ter ajudado a Junta de Freguesia e os próprios serviços da Câmara Municipal. Acho que deviam ter feito, digamos assim, uma campanha de marketing diferente, com mais visibilidade, Pedro, porque precisamos de fez e faz. Não é muito visível ao passar ali. Eu estava a falar como visitante vindo de Faro. Eu, claro que sei onde é o posto de turismo, ou 15, mas como visitante de Faro, a Chaves ou de Chaves. Ninguém se foi embora por falta de informação de um posto de turismo. Sempre todas chegaram as pessoas a andar pessoas ali, testemunhos, foram diretas ao posto de turismo. Testemunhos de muita gente em plenas, na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira e outros pontos, as pessoas a perguntar onde era o posto de turismo, porque não tinha a visibilidade que se calhar deveria ter para tirarmos realmente partido, até para promover os recursos naturais que temos, e não só, atenção, agora fujo um bocadinho se calhar aqui das nossas competências, e não só de freguesia, como até municipais, que temos um conselho extraordinário, e acho que todos nós reconhecemos isso. Podemos ser um dos melhores sítios para viver no nosso país. Já somos. Pronto, já podemos. Somos. E como aproveitar então essa potencialidade? Poderá haver aqui um melhoramento nesta questão que o Pedro de Jesus estava a levantar? Sim, claro, poderá sempre haver melhoramentos, não é? Mas também não passa só pela Junta, não passa só pela Câmara, passa também pela iniciativa privada, não é? E há que criar condições. A Sertão hoje tem muito mais alojamentos locais, e até que foram criados durante a própria pandemia. E é como eu disse há pouco, podem perguntar aos empresários da Sertã como é que estão a ir as coisas a nível de turismo vindo pela Nacional 2. E naquele papel do meio ambiente, que também aqui foi levantada esta questão da poluição das ribeiras, é um postal turístico da Sertã, como é que uma junta pode intervir? Bem,
intervir, reivindicando com a autarquia para tentar perceber o porquê de, por vezes, aparecer alguma poluição na Ribeira, principalmente na Ribeira do Amioso. O conhecimento que tenho é que tem havido avarias pontuais na bomba elevatória e por isso depois aparecem algumas descargas mas isso está devidamente controlado, sinalizado também. Ainda ontem, precisamente, estava na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira com a minha equipa de campanha, estávamos a olhar para a Ribeira do Amioso e muitos peixinhos andavam ali na Ribeira e lontras. Portanto, a água, penso que se os peixinhos lá andam é porque a água está saudável. Muito bem. Carolina, sobre esta matéria nacional 2, um trunfo que chegou à Sertã, onde ainda há muito por explorar e onde uma junta também poderá dar muitas ideias. Eu acredito que a Junta irá ter um papel muito importante, nomeadamente, por exemplo, na dinamização do próprio mercado e na dinamização de produtos locais, produtos endógenos, a apoiar os pequenos comerciantes que necessitam muito de ajuda por causa das grandes superfícies que vieram para cá. Portanto, temos já as pessoas para trabalhar com. Também fazer um levantamento junto deles do que necessitam por parte da Junta. Além disso, abrir finalmente o nosso mercado, que está ali tão bonito, há tanta gente que poderia dinamizar coisas lá, mas que ainda não está aberto. Roda mais ou menos à volta disso, da nossa gastronomia, tudo o que temos para oferecer. E assim, em relação à própria poluição da Ribeira, o Partido Ecologista aos Verdes, que faz parte da coligação da CDU, já fez diversas perguntas ao Governo sobre a poluição da Ribeira da Sertã e aguardamos que haja resultados. Pronto. E é isto. Muito bem. E ainda, Pedro, em termos desta questão das ribeiras, e não só porque estamos a centrar tudo em termos turísticos na Sertã, nas ribeiras, mas há muito mais do que isso. Claro, muito mais mesmo. Mas voltando só atrás, responder ali ao Quinzé, as descargas são sazonais, não são todos os dias e não quer dizer que... Pontuais. Podem ser pontuais, mas não devem acontecer. Temos que evitar que aconteçam. Mas não são só aí. Olha, que há dias à noite fui além, ao fundo da Carvalha, estava lá um cheiro terrível, esgotos mesmo, que acho que, pelo que me pareceu, era de noite, não garanto a 100%, mas pareceu-me que estava a haver ali descargas de esgotos diretamente para a Ribeira, porque aquele cheiro era terrível. Isto ao fundo da Carvalho, onde fizeram aquele monumento que está lá, precisamente aí. Por isso, acho que não é só da zona industrial, penso que sim, que se tem que ter um cuidado e é uma das nossas sugestões, iremos sempre pugnar, se calhar noutro campo, falaremos nisso mais tarde, para, digamos assim, averiguar o cuidado que deve haver com as nossas ribeiras a nível do tecido empresarial da zona industrial. Isso será outro tema. Mas não será só isso. Portanto, a nível de poluição, há mais coisas, sem ser essas descargas sazonais, até pela Ribeira Grande, a Ribeira da Sertã, que vêm por aí abaixo. É um caso de fazerem o trajeto e de analisarem e depois verem o que é possível de se fazer. Pedro de Jesus, o meu colega lançou a questão de não ser a Junta de Freguesia de Sertã. E responder-lhe a seguir, sim. Pedir não então ser só dentro da Ribeira e só dentro da vila. Portanto, a nível turístico, nós temos os tais passeios, os percursos pedestres da natureza, há ali sítios lindíssimos que eu já tive, portanto, o privilégio de fazer, quer bicicleta, até a pé, em alguns eventos que houve, desde as caminhadas, não é? Pela natureza, somos natureza, somos interior, no fundo, e há muita gente que procura este turismo de natureza, temos que trabalhar nesse sentido, os tais ditos os percursos pedestres, sinalizá-los, limpá-los, mantê-los. Portanto, é fundamental que se faça isso, porque o turismo a nível da vila passa basicamente por aí, que é digamos assim, as linhas de água e a natureza. A nível turístico, pois a nível gastronómico teremos outras coisas, mas perguntou-me a nível turístico. Basicamente passa por aí. Dentro da freguesia passa por aí. Pode haver algum turismo religioso também, mas se calhar não tanto como vizinhas freguesias nossas, não é? As áreas acabam por estar todas interligadas e quase todas irem dar ao turismo, gastronomia, produtos endógenos. David Monteiro, pegando na Nacional 2, um diamante para continuar a explorar. Estamos sempre disponíveis para colaborar com o município quanto à promoção da Nacional 2, não é?
Temos que arranjar soluções para as pessoas, quando fazem a Nacional 2, pararem na Sertã. As pessoas não podem só passar na Sertã, têm que parar. Depois, quanto ao turismo, temos o turismo religioso, que eu acho que devia-se dar mais um destaque. Temos a Senhora dos Remédios, que devia de ser uma festa como há em Lamego, por exemplo. Uma romaria. Temos que promovê-lo, tentar requalificar, ou pelo menos pugnar para requalificar esses locais, e temos que lhe dar mais destaque, mais divulgação. A nível da gastronomia, lá está, continuamos a apostar na divulgação. Nós pensamos que a divulgação, e agora com as eras digitais, temos que apostar muito nisso para chegar mais longe e chegar mais perto de quem está longe. A nível da natureza, pronto, é aquela questão no turismo na natureza, já falámos das ecovias, já falámos disso tudo. Claro que depois na aplicação interativa podemos juntar o útil ao agradável e fazer tudo um conjunto, onde as pessoas, quando chegam, passam na Nacional 2, vão ter curiosidade, vão baixar a aplicação, ao baixarem a aplicação, talvez até fiquem mais um dia para fazer um percurso ou outro que gostem. Ou regressar numa outra oportunidade. Ou voltar numa outra oportunidade. Pronto, mas vamos continuar, vamos pelo menos trabalhar com o município nesse campo. Tem falado nas ciclovias, tem algum sítio específico? Temos várias ideias, estamos a fazer em projeto, mas depois temos que, claro, há sítios que nós temos que ter o apoio do município, temos que ver se é possível concretizar ou não, mas já estamos a trabalhar nisso. Turismo, economia, fixação de pessoas, e voltamos à mesma tecla de que uma junta não tem competências para tudo, mas pode ser impulsionador e ter ideias para dirigir à Câmara. Sendo todos os candidatos aqui de uma faixa etária jovem, como é que se pode ajudar um jovem a vir para este concelho? Tendo em conta as vossas próprias consciências de jovens também. Precisamente. Bom, só disse, a Carolina falou na questão do mercado ainda não estar aberto. O mercado já era para estar aberto, mas até foi mesmo um pedido pelos próprios comerciantes, que devido à pandemia e estar tudo fechado um ano e tal, e também aproveitar o verão, muitos imigrantes, e como estava tudo junto lá em cima no Parque de Feiras, eles estavam a fazer bons negócios, e então pediram se fosse necessário adiar também, e assim também se aproveitou para todos os acabamentos ficarem devidamente concretizados. Quanto a aqui o David diz que passam e não param. Eu já há pouco disse para perguntar aos empresários da restauração e dos alojamentos. Eu, quando disse passam e não param, eu estou a dizer parar 3, 4 dias. Não pronto, é só okay, parar para assim, almoçar. mas não é? agora imagina, ele se vem fazer a Estrada Nacional 2 tem que tirar um ano de férias para ficarem 3, 4 dias na Sertã, 3, 4 dias em Trogão Grande, 3, 4 dias em Goz e por aí fora. Depois voltam. É promover. Agora, quem vem fazer a Nacional 2, e eu já fiz por várias vezes, ainda antes desta rota, e é lindíssima, desde Chaves a Faro, é lindíssima. Mas Tem paisagens lindíssimas. era o meu ponto de vista, digamos assim, do posto de turismo, e acho que o papel fundamental desses serviços, que é para isso também que servem, não é? Era isso. Portanto, é estarmos preparados, porque se calhar o município soube primeiro do realce que ia ter esta rota do que qualquer cidadão comum, não é? Penso que sim, pelo menos. Mas eu não vejo desse prisma, porque estamos preparados. Nós devíamos ter. A Sertã preparou-se, tem roteiros turísticos que não é só passar na Nacional 2, é sair daqui, vão a Sernacha, vão a Pedrógão Pequeno, vão à Várzea, vão ao Figueiredo, percebes? Não é só a Estrada Nacional 2. Nós devíamos ter isso, digamos assim, com outro destaque, porque se queremos ter protagonismo, temos que o procurar. Um roteiro turístico que até foi feito pela iniciativa privada, que já mereceu várias congratulações e já foi premiado também. Sim, não digo que E esteja tudo colaboração mal. com o Eu não município. estou a dizer que esteja tudo mal. Claro
pode haver aqui coisas que já tenham sido feitas e que estejam bem, mas eu acho que da ótica, digamos assim, do utilizador, digamos, não é bem o termo, mas da ótica do utilizador, quem passa vai ali, tem que procurar, muitas das vezes, como eu disse, que tenho testemunhos de pessoas, onde é que tem que ir carimbar, e foram, e depois não há, digamos assim, acho que devíamos ter algo mais alusivo, devíamos ter uma campanha de marketing que nos promovesse, digamos, não só freguesia como conselho, porque temos de tirar partido disto. Sim, isso é porque... óbvio, mas tem é que se fazer, isso está, o trabalho está feito, agora é assim, quem vem... Mas tem que aparecer feito. Quem se põe, quem decide fazer a Nacional 2, há um site específico para isso, com toda a informação, que sabe que na Sertã é carimbado desde o café do Val Cortiço ou a vários restaurantes da Sertã, biblioteca, junta de freguesia, Nemoas, posto de turismo, Comiada, por exemplo. Sim, mas tu sabes que há vários tipos de turistas, digamos assim. Há aqueles que passam devidamente informados e que vêm consciencializados para onde vão, e há aqueles que vão por ir ver os outros, muitas das vezes. Não é? Vamos fazer a Nacional 2 e às vezes nem fazer por fazer. É fazer por fazer, há esse tipo de turismo também. E no fundo, nós temos que ter qualquer coisa que apele, é fazer que apele, digamos, ter uma fachada, digamos assim, que promova. E isso não tem sido feito. Já percebemos devidamente a sua ideia. Caminhando se faz o caminho. Pedia que terminasse a sua reflexão sobre a Nacional 2 para depois responder-me então à questão de... Não, já tinha terminado, vou responder à questão. É um trabalho feito. Ainda agora posso dizer que a Junta esteve apoiou com o transporte, houve na Feira Internacional de Artesanato, na FIL, e o feedback que temos disso é que muitos jovens e outras pessoas não tão jovens que iam ao stand da Procer, onde estavam os nossos produtos todos do Conselho da Sertã, precisamente por isso perguntar o que é que se faz, o que é que não se faz, se nós quiséssemos ir para lá, onde é que podemos ir aconselhar, à Junta de Freguesia, por exemplo, à Câmara Municipal, ao Posto de Turismo. Vamos estar sempre disponíveis para colaborar, para ajudar qualquer informação que seja necessária a quem quer que venha, que é sempre uma mais-valia. Enquanto jovem, se tivesse que se fixar num conselho, o que é que procuraria? Neste caso, dependente do negócio, da área de negócio que teria, é óbvio que teria que consultar a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal. Em primeiro lugar, era um espaço. Depende da área de negócio, se era um espaço já existente, se era um espaço a construir. E depois, claro, sabendo, ter conhecimento, tenho que procurar as informações para saber se posso, o produto que eu vou comercializar, se vai ter escoamento naquela área. Não é? Mesma questão, Carolina Santos, como é que uma junta de freguesia pode convidar jovens a fixarem-se no concelho? Primeiro responder aqui ao Sr. Joaquim sobre a questão do mercado e das feiras, que desde 2012 que a CDU pede à Câmara para juntar a feira ao mercado no sítio do mercado. Pronto. Até porque o local onde está a feira é impossível para pessoas com dificuldades em mobilidade, que se veem muitos idosos ou mães com carrinhos de bebés, etc. Há uma dificuldade tremenda em deslocar-se lá. Pronto. Espero que passem tudo para o mesmo sítio. Pronto. Agora, em relação aos jovens, há alguns pilares fundamentais. Tem que se criar. Primeiro, o emprego. Ou então não tinham feito ali o investimento. Primeiro, em questões do emprego, é preciso criar emprego, assegurar que os serviços que há não se fecham e reivindicar sempre para que eles continuem abertos e a tendência seja a inversa do que se vê, que é fechar. Assegurar que há saúde para toda a gente que precisa, ter um médico em tempo útil, ter um raio-x em tempo útil, etc. Sempre num papel reivindicativo. Em questão de transportes também, assegurar que há mobilidade em toda a vila e reivindicar sempre e pugnar por isso. Ainda nas questões do emprego, reivindicar também para que haja internet até para jovens que estão em teletrabalho se possam deslocar para aqui. Em questão de educação, sempre cuidar das escolas, dos espaços, para que quem traga filhos possa ter um sítio para pôr os filhos e sinta que conseguem desenvolver-se de forma plena, porque têm todas as condições necessárias. Na questão da habitação, até usar fazer propostas até para o PDM, que é
basicamente o projeto para o desenvolvimento do município e ordenamento do território, fazer propostas para a habitação social, para que nós podemos fazer propostas à Câmara, para que os jovens tenham local para se fixarem a preço justo, porque há muito pouca habitação na Sertém e muito pouca oferta. Além disso, assegurar que há lazer para toda a gente, portanto, oferta cultural, fazer parcerias com os clubes, com as associações, para que haja oferta cultural para todos os jovens, jovens com bandas, até para os mais idosos também. Pronto, basicamente gira à volta disto. David Monteiro, a mesma questão para si. Como é que uma junta de freguesia pode alimentar o ânimo de um jovem para se fixar? Nós já debatemos esse ponto através de todos os pontos que já estão no nosso projeto e que se pretende desenvolver. Se tivermos atração para eles próprios se sentirem bem cá, é lógico que eles vão se fixar. A nível dos pontos de trabalho, como o Joaquim disse, depende depois do negócio, não é? Às vezes não é um negócio, temos que às vezes escolher um negócio que se adapte à zona também. Não é só montar o próprio negócio vindo de fora, nesta zona há muito. Sim, mas temos que às vezes adaptar-nos também à zona. Sem dúvida que o Conselho e a Freguesia da Sertão já são ótimos para atrair jovens, não é? Pedro de Jesus. Portanto, claro, se dizia há pouco o Quinzé, já somos das melhores terras para se viver, desde que tenhamos condições a nível da fibra, por exemplo, para o pessoal que quer vir em teletrabalho. Temos programas que, aqui volta a entrar o trabalho autártico, que são fundos europeus, que muita gente não sabe e não tem a oportunidade de saber que há esses projetos, que isso é outra coisa que eu lamento imenso. O dever do poder autártico é divulgar, é acompanhar as nossas pessoas. E cabe-nos a nós. Portanto, se eu for Presidente da Junta, irei tentar dinamizar ao máximo essa oferta de informação. Porque as pessoas têm que aproveitar as oportunidades que lhes são dadas. Se não têm acesso ao conhecimento dessas oportunidades, como as poderão aproveitar? Portanto, há aquele programa Revita, que por acaso eu sumo disso há muito pouco tempo, sou sincero. Tenho uma vida profissional um bocado intensa, digamos assim, e há certas coisas que eu também nem sempre consigo acompanhar, e sumo disso há pouco tempo e fiquei surpreendido. Uma oportunidade como esta, com um centro histórico como a gente tem, degradadíssimo, e não se divulga isto, não se promove isto, acho que falhamos aí e temos que evitar que esses falhanços aconteçam, não é? Porque atraindo jovens para trabalhar, seja através do teletrabalho, seja de outra forma, mas a outra forma já vamos passar lá, que é um bocadinho mais complexa e mais difícil, que aí é preciso haver um trabalho primário para se conseguir. Mas, portanto, se temos essas condições naturais, se conseguirmos ter a dita fibra em condições de 5G, se conseguirmos ter isso, por que não? Temos que fazer essas parcerias, como a Carolina disse e como eu já sugeri aqui, e que é um dos nossos itens, promovendo a tal coesão social a nível cultural, recreativo e desportivo. Nós temos também que queremos pugnar, digamos assim, queremos fazer com que venham, ou sejam empresários a título particular, individual, ou seja, parcerias público-privadas, coisas do género. Uma das nossas, digamos assim, das nossas pretensões, porque não são promessas, temos que perceber até que ponto depois será possível falamos apoiar toda a prática de todos os esportes que seja possível, nomeadamente o tiro, um parque de esportes motorizados na Sertã, porque não, temos já uma certa densidade populacional e com os concelhos vizinhos, se calhar também a ajudar depois, porque é uma coisa que se calhar não há em todas as terras, podemos tirar partido de tudo isso e são condições que no fundo geram esse nível de vida e que atraem as pessoas. Isso quanto à parte só habitacional. Penso que cada cidadão é que deve criar a sua própria habitação. Claro que podemos ter rendas sociais, podemos ter para pessoas, famílias e início de vida, sim senhora, podemos ter, digamos assim, esses projetos. Há ali edifícios, nomeadamente na Rua do Vale e na Rua do Castelo, que estão degradadíssimos, são até uma causa de perigo para a via pública. E penso que aí, se os proprietários não tiverem condições para intervir, pode haver, no fundo, ou deve haver uma mão do poder autártico e devemos trabalhar nessa área de forma a que essas habitações possam ser requalificadas, recorrendo a esses ditos fundos e daqui a amanhã serem postas
digamos assim, em prol da população, uma renda social, uma família mais necessitada, ou o pessoal em início de vida, para se começarem, digamos assim, a apoiar e a crescer como família também. E depois, a partir daí, acho que cada um deve criar a sua própria habitação, porque a riqueza existe a partir de tudo aquilo que cada um de nós faz. Nós temos que criar a nossa própria riqueza, porque senão a riqueza nunca é sustentável. Agora, quanto à outra parte, à parte laboral, podemos fixar pessoas, sim, criando postos de trabalho. E isso é uma competitividade tremenda a nível das autarquias vizinhas, de norte a sul, de Portugal à Europa e da Europa ao mundo. Portanto, basta observar e percebemos o que acontece. Para mim, há vários fatores que estão aqui em causa, do meu ponto de vista. E volto a utilizar a expressão, perdoem-me por isso, mas quem quer ir para mar tem que se preparar em terra. Portanto, se nós queremos alvejar mais alto, se queremos de facto dinamizar a nossa terra e ir para outros patamares, temos que começar a preparar certas infraestruturas que são estruturais e que temos que observar o local estratégico onde nos encontramos, Sertã, centro, de norte a sul, de litoral a interior, digamos assim, de leste a leste. E a Sertã é uma rota que toda a gente passa, seja de alto a baixo ou na lateral. E para mim é fundamental um centro, porque são pequenas coisas. Nós no Parque Industrial podíamos ter já um centro de apoio à caminhonagem, porque sabem, e não é preciso saber-se muito, que uma grande parte da economia hoje em dia é movimentada através dos transportes. E se nós conseguirmos fazer um centro de apoio à caminhonagem na Sertã, um parque industrial de interesse público, porque é interesse dos empresários da nossa terra, é interesse de empresários do nosso país. Posso ler o programa do PSD para a Câmara. Se é assim, se é para a Câmara, é para a Câmara. Não, eu não estou a dizer para a Câmara, eu estou a dizer que vamos solicitar, iremos solicitar e iremos pugnar. São ideias, são ideias, é reivindicativo, eu não estou a dizer que é da Câmara. Portanto, são ideias que nós temos, são os nossos projetos e achamos que temos que assentar em ideias, digamos assim, sustentáveis que possam ser mais valias. Claro. Porque se a gente instalar ali um parque de apoio à caminhonagem, mais dia menos dia, vamos instalar ali um parque de logística, por exemplo, de cargas e descargas. Pronto, isso vai começar a trazer interesse de empresas de transportes, por exemplo, que vão começar, temos ali um ponto estratégico para apoio, para a logística. Então, se temos ali um ponto estratégico que até calha no meio, até dá rotas e por aí fora, portanto, nós temos que saber explorar as potencialidades que temos. E esta é uma delas, por exemplo. A seguir, já, a esse parque de caminhonagem, já pode haver um centro de logística. A seguir, já se vem fixar uma empresa de caminhonagem, já vais criar mais postos de trabalho, já vais desenvolver a economia. E isto é um ciclo vicioso. Portanto, riqueza puxa riqueza. E é por aí que avançamos para o próximo tema, que tem a ver, de facto, também com isto que estávamos aqui a falar. Joaquim Alves, como é que a Junta de Freguesia pode puxar para ajudar na criação de emprego, o que é aquilo que fixa depois as pessoas, que ajuda a essa fixação? Bom, é criar isto que o Pedro acabou de falar, isto está no programa do PSD para a Câmara Municipal, está precisamente isso, um centro logístico, chamamos-lhe assim, e se isso for concretizado, e esperemos bem que sim. Mas eu inicialmente, a minha ideia era um parque de apoio à caminhonagem, que é, mas ainda agora no tempo de pandemia, por exemplo, isso se revelou bem. Havia motoristas pesados que paravam na Sertã porque é um sítio estratégico para fazerem essa dita paragem e infelizmente não tinham onde tomar um duche, onde pôr o caminhão e veem aquela urbanização próximo da zona industrial, é fruto disso, tem os passeios todos partidos, os lancios todos arrancados, porque os camionistas não têm condições, no fundo, para estacionar os devidos veículos e nós temos de estar atentos a isso. Em vez de andarmos todos os anos a arranjar calçadas e passeios, temos que pensar, se calhar temos que arranjar outra solução, porque senão contratamos só um empregado para aquela urbanização e fica ali o resto da vida a arranjar calçadas e passeios. Temos que perceber a realidade, temos que interagir com as pessoas, porque a nós, quem nos diz o que é preciso fazer e o que é necessário são as nossas gentes. Claro. Sim, mas de facto a Junta de Freguesia pode ter e deve ter um poder reivindicativo. E, por exemplo, a Zona Industrial da Sertã já no início do mandato, há 12 anos atrás, já houve o desbloqueio de várias áreas e agora continua, ainda precisamente hoje de manhã lá estive, andam máquinas a trabalhar, com novos lotes a fazer desaterros, para novas empresas virem instalar para a Sertã e atrás disso vem a criação de emprego. Neste momento, se houver uma empresa que se queira fixar ali, tem condições e está tudo aprovado
Tem Não sei, eu fui lá que há dias, dei uma volta por Tem lá condições. e vejo assim uns aterros muito fundos, não me parece grandes espaços ali disponíveis. É tal coisa, se quisermos entrar por esses campos... E alguns espaços até já têm escrituras assinadas para futura construção para isso empresas. será daqui a quanto tempo é que passarão a funcionar? Vai-se depender. Agora isso já é outra Isso é coisa. Calma, município. acontece daqui a No pouco. fundo, as pessoas, quando vêm, neste caso, se começassem a vir, se criassem essa plataforma logística, digamos assim, a seguir uma empresa de caminhonagem chegava aqui e queria vir para cá, se estavas preparado, vinha. Se não estavas, ia para Porão Grande, tem lá muitos lotes vazios à espera. E Ou porquê? ia para Proença. E porquê? Pois, Pois, aí é que está. porque criaram as condições. Sim, mas e vão Tem para uma lá? realidade E inferior vão à para nossa. aqui? Pois. Mas já criaram, já Aí é que pensaram, está. já se prepararam em Porque terra para acertando- poderem ir para o mar. Precisamente, mas acertando tem condições e vai criar esse centro logístico, de certeza absoluta. Pronto, esperamos que sim. Muito bem, Para nós já bem. levamos uma hora de debate. Carolina, em termos de criação de emprego, como é que a Junta se pode comportar nessa área? Primeiro, defender sempre todos os serviços que já existem e reivindicar sempre que permaneçam abertos e que a tendência seja de expandir e não de fechar. E assegurar que o emprego que existe é de qualidade. Depois valorizar todos os trabalhadores, por exemplo, da Câmara e da Junta, mas mais da Junta que está ao nosso alcance, que têm salários dignos, que têm roupa digna, que têm uniformes que permitam que façam o seu trabalho em segurança. Depois, dar valor aos produtos locais e toda a produção local, que muitas vezes é um pouco esquecida em detrimento de grandes superfícies. Portanto, temos um mercado, é dinamizar, é fazer com que os produtores locais levem os seus produtos mais longe, para valorizar também a Sertã e até o próprio turismo depois. Mais, reivindicar condições para a zona industrial, lá está. Incentivar toda a proatividade dos jovens, todos os jovens que tragam ideias, teremos sempre do lado desses também. E gira mais ou menos à volta disto. Muito bem, David Monteiro, neste campo do emprego, vai-me dizer que também tudo está interligado, é uma verdade, mas onde é que se pode fazer mais trabalho? Temos que apoiar bastante o comércio local, porque eu acho que os pequenos comerciantes também podem gerar mais emprego. Basta eles crescerem e aí pode ser uma ajuda grande. Pronto, temos que apoiá-los, temos que levá-los a criarmos uma plataforma de vendas online do próprio produto local, mas de todos os tipos. Pronto. A Junta tem um papel, é mais de reivindicar e de de dar propostas ao município, para o município concretizar. E claro que vamos dar todo o apoio ao município para que as coisas andem. Não é? Conhecendo nós também já quase os programas de todas as candidaturas, falou-se aqui num centro logístico de transportes, também é uma ideia vossa? Do programa do PS, da candidatura do Dr. Professor Carlos Miranda. Sim, vamos dar todo o apoio para que seja concretizado e para que seja executada a obra. Em termos dos mercados que aqui também já foi aflorado, esta questão de criar ajuda, estes mercados também podem ser potenciais e impulsionadores de postos de trabalho. Podem, claro. Então, quanto mais crescer o mercado, não é? mais hipótese há de criar postos de trabalho. E estando uma junta de freguesia próxima das populações e pegando aqui nos produtos endógenos, por exemplo, também podem alimentar a esperança das pessoas. Pode fazer toda a diferença, não é? Porque há muito trabalho a fazer, há muitos produtores e têm que ser ajudados para conseguirem escoar os seus produtos, não é? E a junta de freguesia pode ter um papel importante, que é ajudá-los a escoar os seus produtos. Se eles escoarem o produto, vão produzir mais, vão ter mais gente a trabalhar, e é nesse ponto que a junta de freguesia pode ter um papel importante, na divulgação, no apoio. Mudemos mais uma vez de assunto. Ainda não falámos aqui em concreto da área cultural.
no PSD, Joaquim Alves, a nível de cultura, como é que uma junta de freguesia pode dinamizar esta área? Bom, terá que ser sempre em colaboração com o município, como é óbvio. Mas sim, vai ter ideias de projetos, vai participar nesses projetos, a nível de teatros, a nível de cinema, apoiar o Clube da Sertã na divulgação de cinema. Aliás, o clube está a fazer um excelente trabalho nesse aspecto. Filmes que acabam de sair já estão a passar aqui no dia seguinte no Cineteatro Tasso. E depois, pronto, passa também pelas associações, eventos culturais diversos pelas várias associações da freguesia, passa também a continuidade do Festival do Maranhão, que infelizmente há 2 anos que não temos. Temos a Junta de Freguesia, esta junta da qual ainda faço parte. Apoiamos desde a primeira hora a Escola de Acordeão, que está cá na Sertã. Aliás, o casal, o José Cláudio e a Catarina Brilha, que são os mentores desse projeto, até se mudaram para a Sertã, onde vivem atualmente. Então, temos a área cultural a fixar pessoas. Precisamente, é um bom exemplo. Entre outros, também. E tudo farei, enquanto Presidente de Junta de Freguesia, para continuar e ainda fazer mais e melhor pela cultura, como por todas as outras restantes áreas. Se fosse eleito o Presidente da Junta de Freguesia, se tivesse que criar uma atividade cultural nova, onde é que poderia apostar? Olha, nova, não digo, mas apostar ainda mais e valorizar as que já temos. Porque já temos algumas, mas claro, haverá sempre ideias novas, como é óbvio, mas valorizar ainda mais as que já temos. Vão surgindo com o tempo. Sim, e depois vão surgindo com o tempo, como é óbvio. Carolina, também nesta área da cultura é possível fazer, em termos de junta, alguma coisa? Portanto, em relação à política cultural, é importante uma política de afirmação da nossa identidade, das nossas tradições e da nossa história. Apoiar a dinamização nas escolas de atividades lúdicas que visem o estudo e a sensibilização para a compreensão da nossa identidade e a formação de uma consciência cultural viva que desperta a criatividade e a afirmação individual e coletiva através de diversas formas de expressão. Além disso, é preciso uma política que apoie devidamente todos os artistas e que os insira, por exemplo, os artistas locais em atividades, por exemplo, da junta, a par com as associações, valorizar muito o papel das associações na dinamização cultural. Além disso, ajudar na requalificação de espaços típicos e na manutenção do nosso próprio património. A questão de, por exemplo, envolver os jovens em ações de arte urbana. Reforçar, lá está, os protocolos com as associações, é à base disto, dinamizar os festivais que já existem, fazer sessões de cinema, por exemplo, na rua, para toda a gente ter acesso, levar a cultura a várias partes da Sertã, não serem sempre no mesmo sítio, e girar à volta disto, sim. E a questão que eu pego também aqui na minha colega, se for eleita, que atividade é que poderia eventualmente criar de novo? Ou, eventualmente, reativar alguma outra? Por exemplo, um festival ou uma exposição só com artistas locais, novos e velhos. Muito bem, passamos então para o David Monteiro, do PS. David, em termos, nesta área, o que é possível fazer em termos de junta? Em termos de junta, eu acho que era trabalhar com as associações para levarmos a cultura também aos outros pontos da freguesia. Através das associações nós conseguimos levar a cultura a vários pontos, incentivando os próprios a fazerem atividades, neste caso cultura, lá nas associações, para todos terem acesso da freguesia e em vários pontos, pronto, descentralizar um bocado a cultura, claro, mantendo na Sertã, mas levar a outros pontos. Bom, e passa mesmo por aí, por ajudar as associações para que isso seja resolvido, não é? A mesma questão, qual seria o evento que criaria ou que ajudaria a dinamizar nesta área cultural? Bem, ajudar a dinamizar, vamos ajudar todos, não é?
A nível de criar, pronto, vamos com calma, que temos que ver o que é que conseguimos fazer, mas claro, é assim que surgirem ideias para isso. Temos algumas, mas ainda estão na gaveta, nem sequer arrancámos com o projeto, por isso não vamos divulgar. Criar expectativas. Criar expectativas, exatamente. Pedro de Jesus, nesta área cultural, uma junta de freguesia poderá fazer o quê? Posso voltar só ao ponto anterior? Tínhamos mudado de assunto e ficou-me aqui uma coisa por dizer. Sim. Relacionado com o emprego e os produtos endógenos, a criação de emprego acerca dos produtos endógenos. Nós temos muitas coisas boas na Sertã, e se pegarmos nelas e em parceria, claro, a Junta de Freguesia não irá ter competências para isso só por si, digamos, mas se fizer parcerias e se bater a portas, digamos assim, que pode ser que se venham a abrir, e há muito produto endógeno da Sertã que pode sair um bocadinho mais alto, pode criar emprego. Estou-me a lembrar, por exemplo, o queijo da Sertã. É algo que já tem algumas referências e que tem sido muito pouco promovido e que tem sido, digamos assim, pouco explorado. Isso ia trazer muitas vantagens à nossa vila e aos subúrbios, digamos assim, porque é um setor que iria trabalhar em várias vertentes. Na vertente florestal, digamos assim, podíamos tentar aqui reativar. Creio que é possível haver linhas de fundos europeus de apoio para esta área. Penso que já ouvi falar qualquer coisa e, claro, com parcerias, desenvolver isto. O queijo da Sertã é um dos produtos que pode vir a dar. Claro, o mel também, o medronho, tudo isso são coisas que já têm sido faladas, que não são só específicas da Sertã, também aqui das terras vizinhas. Se nos debruçarmos sobre esses produtos endógenos, se lhe dermos, se calhar, digamos assim, a mesma divulgação e o mesmo mediatismo que tem sido dado a outros produtos, podem voar mais alto e pode ser aqui uma fonte de criação de trabalho. E como lhe disse, o queijo da Sertã, através da pastorícia, que era algo que muito caracterizava e faz parte das nossas culturas anteriores, caracterizava estas terras. Eu penso que era um projeto engraçado e que neste futuro é possível haver pessoas interessadas em dinamizar, desde que sejam ajudadas, digamos assim. E a nível da cultura? A nível da cultura, há uma coisa que eu tenho grande gosto, que me identifica, pela qual respiro sempre fundo, que é, para mim, a Filarmónica teve um papel, digamos assim, dinamizador da minha vida, e eu penso que a Sertã tem todas as condições para fazer um evento cultural marcante todos os anos. Um festival de filarmónicas seria muito importante naqueles dias de verão em que temos pessoas, em que no fundo mostramos a nossa cultura, porque a filarmónica faz parte da nossa cultura. Depois, há muitos eventos culturais que podemos dinamizar, quer a nível de aldeias, quer a nível das associações, que é um daqueles itens que a gente tem no nosso programa, apoiar todas as causas culturais a nível das associações. Cada povo terá o seu. Lembro-me das malhas, por exemplo, no Amioso, que é pessoal que tem tido esses eventos e que tem que ser apoiado e continuar a ser apoiado. Lembro-me, por exemplo, no Festival do Harmónio, que ainda chegou a fazer na aldeia, creio que foi na aldeia da Ribeira, não é? Que acho que ainda fizeram lá também. Portanto, são coisas que poderemos tentar reativar. E, no fundo, é sempre uma mais-valia. Podemos fazer parcerias com o grupamento de escolas. Sei que há grupos de teatro, no fundo é cultura também, e volta a ser um encher do ego àqueles jovens que, no fundo, estão a praticar e que também precisam ter um público, digamos assim, e junta-se o útil ao agradável, não é? Se bem percebi, o Encontro de Filarmónicas seria a sua sim, bandeira. É um evento cultural que eu penso que se deve reativar. Já há alguns anos esta parte que não se tem feito, e penso que é um bom evento cultural para a Vila da Sertã. Sim. Para a Vila. Muito bem, a transferência de competências é uma inevitabilidade. Está aí em cima da mesa, fala-se nisso já há algum tempo. Como é que se sente perante esta possibilidade e com esta inevitabilidade, mais dia menos dia estará aí esse pacote? Sinto-me bem, mas porque teremos que saber que competências são e, atrás das competências, que valores virão para essas competências. A mesma questão, Carolina Santos.
Portanto, muitas das competências que já foram transferidas eram coisas e que são coisas que a Junta por vezes já faz, mas que não eram declaradas, portanto a Câmara tinha que transferir para a Junta para nós executarmos, agora estão efetivadas na lei, mas por vezes soam algumas vozes e há alguma vontade de, além disso, transferir competências de forma a desresponsabilizar o Estado Central, muitas vezes não dando a devida remuneração, e acontece que acaba por haver uma discrepância entre concelhos e freguesias que têm mais possibilidades e outras freguesias e concelhos têm menos. Portanto, por exemplo, questões da educação, etc., que querem municipalizar, há um problema que é, por exemplo, há vilas muito pobres que não conseguem dar educação de qualidade que deveria ser universal. Portanto, a posição da CDU é sempre de assegurar que há os devidos fundos para o que nos é proposto, porque senão somos condenados a um grande subfinanciamento e a agravar ainda mais as desigualdades territoriais que já vemos no nosso país, na desertificação, etc. Portanto, muito cuidado neste tipo de transferências sempre, porque não sabemos depois que dinheiro vamos receber para as efetuar. Portanto, muito bem, estamos todos, ou estão todas as autarquias, também as câmaras, e neste caso concreto as juntas de freguesia, um pouco ainda a perceber como é que tudo isto vai funcionar, como é que se sente perante esta área. David Monteiro. É lógico que vamos estar atentos para ver as competências que vêm, mas vamos tentar ajudar o município, vamos tentar recebê-las, para ajudar o município também a aliviar o seu programa, não é? É lógico, tem que se ver a nível de orçamento o que é que vem e o que é que a Junta de Freguesia consegue fazer, não é? A mesma questão, Pedro de Jesus. Precisamente a resposta está dada. O fardo só pode ser passado se for sustentável suportá-lo. No fundo é isto, não é? Tem que se analisar quem for o respectivo Presidente da Junta, e depois não sei se será transversal, como é que irá funcionar, pronto. Mas depois terá que se analisar, não é? Cada caso é um caso e consoante o que for para propor, tem que ser debatido e tem que se observar, analisar e tirar conclusões. Basicamente é isso. Muito bem, estamos quase com 1h30 de debate. Iríamos terminar por aqui. Deixava os últimos 2 minutos aproximadamente a cada um dos candidatos para fazerem um apelo ao voto. Começava com Joaquim Alves pelo PST. Porque é que os fregueses da Sertã devem votar em si? Bom, os fregueses da Sertã, eu não gosto muito desse termo, mas pronto, já que o referiu, muito bem. Devem votar na lista do PSD à Junta de Freguesia da Sertã, porque temos uma equipa séria, competente e dinâmica. Somos 32 elementos, 22 localidades representadas. Isto significa a proximidade que eu referi no início deste debate, a proximidade que nós queremos estar junto das pessoas. Ou seja, estas 22 localidades que estão desde São Gião a Poiares, Ramalhosa, dos Calvos ao Mioso, em que estão pessoas dessas aldeias aqui nesta lista representadas. E por isso, nesse sentido, também apelar que votar é o maior dever nosso para com o nosso país. Portanto, apelo que dia 26 não fiquem em casa, vão votar. Votem Joaquim Alves para a Junta de Freguesia da Sertã, vote Paulo Luís para a Câmara Municipal da Sertã, vote PPD-PSD. Carolina Santos. Portanto, o poder local foi uma conquista da Revolução de Abril e ninguém melhor que a CDU para defender todos os interesses dos trabalhadores, do povo e de todos os locais. A CDU pretende para a Freguesia da Sertã uma política pública ativa e participada de todos, junto das próprias associações, das escolas, do comércio local, do próprio povo. Pretende auscultar sempre a população antes de proceder para obras e depois as pessoas só saberem depois já estarem cimentadas. A CDU vai sempre defender os direitos dos trabalhadores, quer da Junta, quer defender todos os outros que sofram ataques. Votar na CDU é votar nos direitos das pessoas, é votar pela democracia e é defender os interesses de todos os sertaginenses.
Dia 26 de setembro, votem na voz necessária para a freguesia da Sertã. Dia 26 de setembro, votem na CDU. Votem na Carolina Santos para a freguesia da Sertã e na Emma Gomes para a Câmara Municipal da Sertã. Obrigada. Também o mesmo para David Monteiro, do PS. Bem, votem David Monteiro. Somos uma equipa jovem, somos coesa, dinâmica, temos projetos execuíveis e ambiciosos. Estamos determinados a concretizar os projetos que aqui anunciámos hoje e que estão no nosso programa, de forma a colaborar e complementar os objetivos definidos pelo candidato à Câmara, Carlos Miranda. Termino confiante que todas as pessoas da freguesia da Sertã acreditem no nosso projeto, contribuirá para um maior desenvolvimento da Sertã e por isso apelo a todos que votem no próximo dia 26, votem no Partido Socialista. Pedro de Jesus, porque é que no dia 26 de setembro devem votar no Chega? Convicção, determinação e trabalho. São palavras que nos caracterizam. Estamos convictos que as pessoas estão cansadas e precisam de uma mudança. Estamos determinados para trabalhar em prol das nossas populações e das nossas gentes, a fim de tornar-lhes um futuro mais próspero, dinâmico e coeso a nível social também. Estamos unidos por uma causa, que é o futuro das nossas gentes e da nossa terra. Por isso, acho que são motivos mais do que suficientes para, no fundo, essa mudança acontecer e votar em Chega, votar em Pedro Jesus, votar em Marco Santos, porque o futuro das nossas terras e das nossas gentes será aquilo que todos nós queiramos que venha a ser. Bota Chega, dia 26. Muito obrigada. Então, obrigado a todos. Durante hora e meia, os 4 candidatos que se apresentam ao eleitorado da Sertã deixaram agora aqui o seu apelo ao voto. Esta é, então, o fechar de mais uma edição destes debates autárquicos 2021. Fechamos hoje, continuamos amanhã, à mesma hora, a partir das 17 horas, com os candidatos à Câmara Municipal da Sertã. Tenham o resto de uma boa tarde. Até amanhã.